A China afirma ter encontrado o coronavírus na cidade de Shenzhen em frango importado do Brasil. A Organização Mundial da Saúde declarou que não há transmissão através de alimentos. O plasma do cavalo pode ser usado no tratamento da doença do coronavírus de 2019. E o número de trabalhadores que pediram o seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos ficou abaixo de 1 milhão pela primeira vez desde março. O lote de asas de frango saiu do frigorífico Aurora, em Santa Catarina. A empresa declarou que o produto leva 45 dias para chegar à China. Como o vírus não se instala na carne, a contaminação teria de ter sido na embalagem. Para se reproduzir, o vírus precisa parasitar uma célula viva, o que não acontece em alimentos. Nas carnes, o cozimento destrói o vírus. A contaminação através de alimentos não foi totalmente descartada, mas é altamente improvável. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, observou que nenhum indício deve ser descartado sem a devida investigação, mas não vê risco nos alimentos. Uma pesquisa da COPE, Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisas em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Vital Brasil e da Fundação Oswaldo Cruz, descobriu que a resposta imunológica de cavalos produz uma quantidade muito maior de anticorpos contra o novo coronavírus. Isto abre a possibilidade de um tratamento sorológico com plasma do sangue de cavalos, mas os epidemiologistas avisam que serão necessários pelo menos 2 meses para desenvolver este tratamento. Há 120 anos, o plasma de cavalos é usado na medicina. No caso do novo coronavírus, o animal produz 50 vezes mais anticorpos do que os seres humanos. O Brasil registrou mais 1.301 mortes e 59.147 casos novos, passou de 105.500 óbitos, 3.230.000 casos registrados e 2.357.000 pacientes curados. São Paulo teve o pior dia, com 455 mortes. Ao participar de uma reunião da Organização Mundial da Saúde, o ministro interino, o general Eduardo Pazuello, destacou o número de pessoas curadas e omitiu as 105 mil mortes no mundo inteiro. São quase 21 milhões de casos confirmados, mais de 752 mil mortes e quase 13 milhões e 900 mil doentes recuperados. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 5%. Um estudo publicado no Jornal da Associação Médica Americana considera a Covid-19 tão letal ou mais do que a gripe espanhola, que não era espanhola. Os primeiros surtos foram nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido e na Alemanha, que estavam em guerra e censuraram a notícia. A Espanha, que era neutra, divulgou e acabou virando responsável, embora tenha sido apenas a porta-voz. Entre 17 e 50 milhões de pessoas morreram da pandemia da gripe espanhola, mais do que na Primeira Guerra Mundial. A má nutrição, a sobrecarga nos hospitais e hospitais de campanha, a falta de higiene, o atraso da medicina da época em relação a hoje, tudo isso exacerbado pela guerra, levaram à pandemia. Queremos que as pessoas saibam que este vírus, agora o novo coronavírus, tem o potencial de 1918, declarou o chefe da pesquisa, Dr. Jeremy Faust, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele comentou que o surto da Covid-19 em Nova York foi pelo menos 70% tão ruim quanto a pandemia de 1918. Naquela época não havia respiradores artificiais, nem os modernos exames de imagem, nem as unidades de terapia intensiva computadorizadas, o que ajuda a salvar vidas hoje. O número de mortes excedentes em 1918, ou seja, além da média dos anos anteriores, foi comparável ao dos 2 primeiros meses do surto do novo coronavírus em Nova York. Levando em conta os avanços da medicina, da higiene e da saúde pública, o excesso de mortes da Covid-19 foi, na opinião dos pesquisadores, substancialmente maior do que no pico da pandemia de 1918.
Os Estados Unidos registraram na quarta-feira mais de 1.500 mortes, o maior número desde maio, e 53.758 casos novos da Covid-19. Há 17 dias, a média diária dos últimos 7 dias está acima de 1.000 óbitos. Os Estados Unidos têm 5.244.000 casos e mais de 167.000 mortes. Na sua primeira aparição conjunta desde que o ex-vice-presidente Joe Biden indicou a senadora Kamala Harris como candidata a vice, a chapa presidencial do Partido Democrata atacou o fracasso do presidente Donald Trump no combate à pandemia. Há uma razão pela qual os Estados Unidos estão piores do que outras nações avançadas, afirmou Kamala Harris. É por causa do fracasso de Trump de levar a sério desde o início. Na Europa, o Reino Unido impôs quarentena a viajantes que cheguem da França, da Holanda, de Mônaco, Malta e das ilhas de Aruba e de Turcos e Caicos, essas ilhas no Mar do Caribe. O governo britânico combate um surto numa fábrica de alimentos em Northampton, na região central da Inglaterra, onde 300 operários foram contaminados. Paris está sob novo risco de confinamento, com fechamento de bares e restaurantes, uso obrigatório de máscaras e proteção a idosos. Na Nova Zelândia, já são 17 os contaminados pelo primeiro surto da Covid-19 depois de 102 dias sem transmissão interna do vírus. O número de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caiu na semana passada para menos de 1 milhão pela primeira vez desde março, mas as demissões continuam em ritmo forte, foram mais 963 mil, e as contratações perderam a força com a volta do contágio da Covid-19. Outros 489 mil trabalhadores pediram ajuda do Programa de Assistência aos Desempregados pela Pandemia, que atende a autônomos e quem não tem direito ao seguro-desemprego. No fim de março, 6 milhões e 900 mil trabalhadores pediram seguro-desemprego. Foi o recorde. Recorde anterior de 695 mil era de 1982. Neste ano, agora, 42 milhões de trabalhadores perderam emprego nos Estados Unidos. Cerca de 32 milhões estão recebendo algum tipo de auxílio-desemprego. Em julho, houve um saldo positivo de 1 milhão e 800 mil vagas, bem menos do que os 4 milhões e 800 mil de junho. Cerca de 41% das empresas de negros fecharam até maio, microempresas de negros fecharam até maio nos Estados Unidos. O Banco Interamericano de Desenvolvimento aprovou um empréstimo de $1 bilhão para o Brasil financiar o programa Bolsa Família e ajuda de emergência. São quase 5 bilhões e meio de reais. O México reduziu a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 4,5% ao ano, depois de 5 trimestres consecutivos de recessão. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o Grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado pela sua atenção.